Desculpe. Essas são imagens do filme Um Homem Sem Importância, de Alberto Salvá, lançado em 1970. Só é possível assistir esse filme online nessa qualidade, um hip de quando passou na televisão. O mesmo vale para Brasil Ano 2000, ficção científica de Walter Lima Jr. Por sorte, por viver atualmente no Sudeste, em uma capital, consegui assistir esse filme em 35mm. Para quem está fora do eixo de sempre, essa é a forma de se assistir a esse filme. Antes dessa exibição, busquei assistir ao filme em qualidade melhor e falei com o diretor. Ele disse que havia planos para lançar um DVD remasterizado do filme, mas que não dependia dele. 6 anos se passaram desde então, e nada mudou. Essa continua sendo a qualidade padrão de exibição desses, de muitos outros, filmes brasileiros. Aconteceu foi um processo de tentativa das elites brasileiras de desplaçar o escravo, quer dizer, excluir o escravo de toda a capacidade. Abolição, de Zósimo Gugu, um marco panorâmico da dialética cinematográfica sobre a cultura racista do Brasil. Os debates da Câmara antes e depois da abolição da escravatura. Disponível apenas nessa qualidade. Os deputados, que eram os negros, como o José do Patrocínio e André Rebouças. É a sua vida. Abre! Matei. Mar de Rosas, de Ana Carolina, um dos filmes mais resgatados quando se pensa no cinema brasileiro majoritariamente masculino da época. Matei. Disponível também nessa qualidade. Matou a Família e Foi ao Cinema, o primeiro experimento mais radical de Júlio Bressani, raro exemplo de longa brasileiro com influência estrutural à época. E agora? Eu sou um viúvo, fracassado. O Brasil é mesmo uma terra abençoada. Eu sou um viúvo fracassado. Cuidado Madame, também de Júlio Bressani, um dos mais importantes no cinema marginal e um dos filmes fundadores da Bel Air. Eu sou... Vampiro da Cinemateca, de Jairo Ferreira, seminal escritor e poeta dedicado ao cinema de invenção. É o mesmo destino para todos esses filmes. Pleasure Dome! To the Pleasure Dome! Sherman, Putterman, I'm gonna slap you silly! Why do you have to pull this? Um dos meus programas favoritos é passar a madrugada vendo filmes de terror e ficção científica com meu amigo Júlio. Nessas incursões de 2, 3, por vezes 4 filmes seguidos, nos deparamos com muita coisa obscura. Um desses filmes foi esse, Terror Vision, produzido pelo Charles Band. Ele está disponível em 1080p, ripado do Blu-ray lançado. You'll be on machine soon. Shut up, Sam. Esse é Nemesis, de Albert Pyun. Pack up, Alex. Rehab's over. Farnsworth wants you back online. I quit, and you tell Farnsworth that. Também disponível nessa And if he resolução. doesn't like You it, don't want to fool around. How about something small? We'll just wish for the rain to stop. Esse é Gate 2, continuação obscura do pouquíssimo visto Gate, Portal do Inferno. It's not gonna work. You can't just burn a cardboard sun and expect the rain to stop. You can't just wish for things like he's Aladdin's lamp. Who's first? Kevin, remember the winning homecoming play? I sure do. Irmãs Diabólicas, de David de Cocteau, famoso entre os fãs dos cultos da troma. Todos esses filmes foram pensados para serem exibidos em VHS à época, todos feitos com baixo orçamento para o mercado de vídeo. Jamais imaginaram que hoje estariam disponíveis com essa resolução, enquanto nossos filmes feitos para o cinema estão naquele estado.
não é sobre a qualidade desses filmes, vale ressaltar. Nêmesis, por exemplo, é um dos meus filmes favoritos. Irmãs Diabólicas é um barato dentro da sua vocação caseira. E algum deles pode emocionar alguém mais que Bang Bang ou Deus e o Diabo na Terra do Sol, não vem ao caso. O problema é na estrutura financeira destinada à preservação. Who roamed trackless deserts, mighty mountains and shining seas. Esse problema não é uma exclusividade brasileira, visto que muitos filmes do próprio Payan só podem ser encontrados nessa resolução, como se pode ver por essas imagens de The Sword and the Sorcerer, de 1982. Mas a questão é a quantidade, a abrangência, a escala na qual isso acontece. Filmes pouquíssimo vistos nos Estados Unidos e sequer pensados para exibição no cinema ganham tratamento em 1080p, enquanto nossos filmes raros continuam sendo vistos assim e perigam desaparecer, deixando como lastro digital apenas versões que funcionam quase como reminiscências do que são em película. Mas e quanto aos nossos filmes mais conhecidos? Virgulino acabou na carne, mas o espírito está vivo. Em 2016, a Abracine organizou uma lista do que são os 100 melhores filmes brasileiros segundo membros da associação. Como qualquer lista, não é tão confiável do ponto de vista histórico, mas essa abarca grandes obras e mapeia alguns dos nossos filmes mais influentes. Outra por dentro. Uma matando. E a outra pensando. Entre eles está o segundo colocado, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, do qual vemos imagens agora. De duas cabeças não pode consertar esse sertão. Essa é a melhor qualidade disponível para assistir a esse filme hoje. E aqui é melhor do que lá onde vocês moravam? É nada, minha filha. Aqui é uma desgraceira de terra. Por quê? Iracema, uma transamazônica, de Jorge Bodansky e Orlando Senna, documentário incontornável sobre as imagens produzidas fora do eixo Rio-São Paulo, um retrato precioso e incendiário. Mas acontece que é uma cachorrada danada. Porque aqui eu não sei se a senhora tá por dentro Essa desse negócio. é a sua cópia mais comum de se achar A online. gente só pode... A Lira do Delírio, também presente na lista, outro filme de Walter Lima Jr. É assim que podemos assisti-lo atualmente em casa. No Brasil, nem mesmo alguns dos nossos filmes mais famosos são disponibilizados nessa ou em mais alta resolução. Nos resta as texturas e novas leituras do que Rito Style uma vez chamou de dejetos digitais. E como exatamente era esse processo nas exibições em película? A minha geração, ela viu Terra em Trânsito de uma maneira inadequada, né? A gente tinha uma ideia desse filme radicalmente claro, estourado, com, digamos assim, esse brilho especular muito forte, com esse final muito, sei lá, poético, né? O mundo desaparece, o poeta está morrendo, etc. Quando a Paloma restaurou o filme, eu vi, na verdade, uma cópia muito diferente, né? E para mim foi muito surpreendente, né? Mas isso evidencia o quanto, mesmo na era da película, você tinha essa dificuldade de acessar uma versão, digamos assim, muito próxima daquela que o diretor tinha imaginado, tinha construído. Por exemplo, eu fui ver o grande clássico Terra em Trânsito, uma obra maior. Não posso imaginar que ela não esteja de acordo com os desejos, intenções, prescrições do Glauber, né? Uma outra coisa que aconteceu muito e ainda acontece um filme telecinado em 1920 por 1080, o famoso Full HD, não está próximo da resolução do original em película. Está longe. Tá? E hoje, o que circula de materiais digitais do cinema brasileiro, eu diria que 90% ou até mais está aquém dos originais, seja ele em película, seja ele em digital. Eu diria que existe um grande desafio no Brasil, que é descobrir o cinema brasileiro de uma forma mais digna, né?
E isso é uma obrigação, não só dos arquivos de filmes, mas da própria comunidade cinéfila e do país como sociedade, né? Se fosse há 50 anos atrás, eu diria, a gente ficou tanto tempo refém de uma visão, de uma vivência subdesenvolvida, que nós nos acostumamos a ela e tomamos essa realidade subdesenvolvida pela própria realidade tal qual, quando na verdade não é. Eu diria que hoje a gente está conversando aqui sobre isso justamente porque, para a sua geração, de uma internet 2.0, ainda era talvez aceitável ver o filme brasileiro em 0,5K, 0,2K, etc. Com o tempo, você foi vendo as outras cinematografias migrarem para o 720, para o 1080, para o 2K, para isso, para aquilo. E o filme brasileiro não, né? O digital, ele chegou ao Brasil tem 20 anos, né? Então, você vai chegar para mim daqui a 10 anos e vai dizer: eu ainda estou vendo Vigilante em qualidade VHS. Não dá, né? E, eventualmente, é isso. Você pode gerar uma ideologia, como é que o Paulo Emílio falava, tentando indicar uma certa tosquidão, né, do filme brasileiro. Eu não gosto muito dessa expressão e dessa ideia, acho que não é. Acho que é uma percepção, inclusive, que leva em conta aquilo que a sala de cinema no passado fazia com o filme brasileiro, essa sala que estava preparada para o filme estrangeiro. Ou mais recentemente, né, sobretudo com os cineastas da geração de 68, né, usar o suposto defeito, a suposta insuficiência, num outro sentido, né, descobrir as qualidades, as virtudes, a beleza aí de um certo traço local, né, e a insuficiência virar, na verdade, quase que às vezes um verdadeiro espetáculo. Essa questão de uma defasagem técnica que não só tem a ver com a integridade original das obras, isso é um ponto, mas também tem a ver com uma percepção mais ampla do filme brasileiro, que não precisa insistir nessa tecla, né, nessa dimensão de um suposto, enfim, uma suposta inferioridade, né? Ela não existe. Não existe mesmo. Se criaram coisas aqui que não se criaram em outro lugar do mundo, né? Então, simplesmente apresenta do jeito que é. Isso já seria revolucionário a essa altura. Esse jogo que é importante lá na época do lançamento, como marketing, coisa do gênero, depois perde sentido, né? O que é importante é você escanear os cosmonautas em 4K como você vai escanear o diabo em 4K. É isso. Não é você criar privilégios outros dentro desse processo, desse universo. É você, na verdade, tratar o cinema brasileiro com, digamos, o devido respeito e o devido investimento. Imagina ver Deus e o Diabo na Terra do Sol, um cinema grande como existia lá nos anos 60, né? Uma tela de 10, 15, 20 metros de comprimento, numa cópia absolutamente bem marcada, né? Bem feita, com um som adequado. Imagina ver isso pela primeira vez, sobretudo se você é uma pessoa muito jovem e tal. É outra coisa, né? Vai ser outra relação que você vai criar. Je servais le seigneur Ville-Gagnon à Guanabara. Je vous prie de dire à ces sauvages que je suis français. Entre Os Perdidos e Os Malditos, alguns filmes deram a sorte da restauração e da telecenagem apropriada. Prisonnier avec eux. Je vous prie de dire que je suis français. As cópias foram ganhando novos contornos, como podemos ver por essas imagens de Como Era Gostoso Meu Francês, de Nelson Pereira dos Santos, filme restaurado junto com toda a obra do diretor em um programa da iniciativa pública. Seja pelo trabalho imenso das cinematecas, por influência dos realizadores, pelo aporte financeiro dos governos que ligavam para a cultura e a memória, ou porque alguma emissora monopolista decidiu telecinar o filme em alta para passar na televisão, o caso de tantos, exemplificado aqui em O Desafio, de Paulo César Sarraceni. Por causa dos teus problemas, e não por causa de você ter medo.
Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Tem. Tudo tem a ver. Quem é você? Perguntou bem. Veio do oco do mundo. Sou filha do muito além. A ideia é que as cópias desses filmes se espalhem cada vez mais, que transbordem para além dos eixos, que conversem com mais pessoas. O caminho é tortuoso e o desmonte parece sempre à espreita, mas através do trabalho de preservação e da pirataria na distribuição, esses filmes alcançam novas luzes, gerações e o futuro que tanto almejavam. Transformar e resgatar essas imagens para lançá-las para além das sombras do amanhã.